todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje estamos aqui para mais um vídeo de resumo semanal de leituras, mas desta vez é a primeira parte do vídeo, isto porque eu li bastante esta semana, li 6 livros e achei por bem aqui separar, portanto eu vou falar hoje de 3 livros e depois o próximo vídeo será de mais 3. E separei não pela ordem de leituras, mas como li aqui 3 livros de autores portugueses, então este vídeo será só sobre os autores portugueses e depois os outros 3 virão no outro vídeo. O primeiro livro que eu estou aqui então para falar hoje é então Dias de Outono, de José Rodrigues, um livro que me foi gentilmente cedido pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço, e este é já o meu terceiro contacto com a escrita do José Rodrigues. E posso dizer que ia com expectativas muito elevadas, porque eu gostei muito dos outros dois, principalmente o último que eu li, que foi No Tempo dos Teus Olhos, é aquele que tem um gato na capa. Gostei mesmo muito e emocionou-me, portanto, ia com muitas expectativas e posso dizer que não fiquei nada desiludida. Desta vez temos, uma vez mais, então aqui uma história centrada numa história de família e desta vez de família de Miguel, o nosso protagonista. Então Miguel, ele é de meia idade, trabalha num banco, é casado, tem 2 filhos adolescentes e nós percebemos desde logo que ele está a enfrentar aqui assim, uma pequena crise no casamento, um desgaste no casamento e problemas então com o seu filho mais novo. E é este turbilhão de emoções, também alguns problemas no trabalho, que nós estamos então aqui acompanhando esta história. E, paralelamente, o Miguel é ainda também quase que um apoio, costuma visitar regularmente então a sua tia, que está internada num lar com Alzheimer. Esta tia, ele foi criado então pela tia, porque ele perdeu a mãe muito jovem. O pai ficou muito abalado então com a morte da mãe, partiu para Macau para dar aulas e, portanto, ele ficou ao cuidado da tia, portanto, tem esta ligação. Eu adorei o livro mesmo, a forma como o José Rodrigues expõe aqui, não só os problemas, mas depois joga aqui com todas estas emoções familiares, pega em temas que são importantes e que são muito atuais na sociedade e a forma como os problemas atingem não só, portanto, os problemas atingem qualquer classe social, independentemente da classe social, há este tipo de problemas. Eu não vou especificar aqui para não fazer qualquer tipo de spoilers, mas são problemas que são transversais então a todas as classes e é abordado aqui. E depois esta questão de forma como nós vamos acompanhando também este crescimento e este do Miguel, mas crescimento em termos de amadurecimento das decisões que tem de tomar, o que é que vai tomar, o que é que toma, o relacionamento dele com a sua mulher, a Catarina, e a forma como ela desvaloriza então este comportamento do filho mais novo, do Tiago, e portanto mexe aqui muito aqui com as nossas emoções, ou pelo menos mexeu muito comigo. Uma vez mais, eu vou tentar mostrar aqui, temos no início de cada capítulo fotografias, é um hábito aqui nos livros do José Rodrigues, são fotografias que são então tiradas pela Sara Augusto e são fotografias belíssimas e eu tenho que mencionar porque são mesmo, acaba por ser aqui mais outro ponto de interesse do livro, mais visual. E depois toda esta forma do José Rodrigues, eu li os 3 livros este ano e notei aqui uma forma mais, uma evolução mais na escrita, uma evolução, nota-se, a escrita continua muito fluida, mas nota-se que está mais cuidada e mais pormenorizada então aqui nas descrições. Eu vou dar 5 estrelas ao livro. Houve 2 aspectos que mexeram aqui um bocadinho comichão, como eu lhe chamo aqui, comichão nervosa, mas que não afetaram, não retiraram de todo qualquer prazer da leitura. Um foi o facto de os filhos, portanto, um tem 18 anos, o outro tem 15, e tratam os dois mamãe e papai. Confesso que isso a mim pareceu-me um bocadinho irreal, ou um bocadinho menos natural. Pronto, eu sei que são uma classe social, são famílias mais de dinheiro, mas ainda assim fez-me alguma confusão. E depois achou que ficou aqui um bocadinho no ar, um bocadinho esquecido, então o Barry é o cão da família, e é mencionado algumas vezes, mas depois às tantas, na ação, deixou de aparecer, deixou de ser emocionado e eu fiquei aqui assim, um bocadinho, fico com a sensação quando se tinha esquecido então aqui do Barry, o que é que lhe fazer ao Barry. E depois aqui, às páginas tantas, quase a chegar ao final, o autor tem aqui algo que
a mim me deixou completamente sem chão e apanhou completamente desprevenida, e confesso que me deixou o coração muito apertado. E foi um livro, uma vez mais, a forma como o autor mexe aqui com as emoções, uma vez mais eu voltei a chorar num livro no autor, portanto tocou-me mesmo, portanto 5 estrelas. Também acaba por ser aqui assim um bocadinho, não sei, como eu, histórias com famílias, histórias que retratam então toda esta emoção familiar, esta relação familiar, tocam-me sempre, mexem sempre aqui muito comigo, muito com as minhas emoções, e são livros que eu claramente acabo sempre por ganhar sempre aqui uma ligação mais próxima, e 5 estrelas. O próximo livro é então O Bairro das Cruzes, Susana Amar Filho. O segundo livro que eu leio da autora, o primeiro, as últimas linhas destas mãos, foi um livro que uma vez mais também me emocionou, me tocou e me mexeu aqui, deixou-me de tal forma quase destroçada por dentro. E eu sempre ao fim maravilhas deste livro, e finalmente dei-lhe uma oportunidade, uma vez mais gentilmente cedido pela Cool Books, a quem eu agradeço também novamente. E aqui temos então a história de Luísa Baliça. Ela mora então no bairro dos Cruzes com a sua família. É uma família que nós percebemos que tem algumas dificuldades financeiras em 57, e portanto depois vamos acompanhando o crescimento da Luísa durante o Estado Novo, o crescimento não só da Luísa, mas das pessoas do bairro, da sua família e concretamente da sua prima Rosa. Elas são muito amigas e inicialmente na fase de crianças são muito amigas, e depois vamos acompanhando então este evoluir do seu relacionamento. Eu gostei muito da Luísa. A Luísa conquistou-me logo aqui nas primeiras páginas. É uma menina muito inocente, muito doce, muito bondosa, muito Maria Rapaz também, mas muito bondosa mesmo. E ela perdoa tanta coisa, ou atura tanta coisa da Roça, que eu confesso que se fosse eu não sei se teria estômago para tanto. A Roça foi sem dúvida uma das personagens que mais me revoltou, que mais tive vontade de abraçar e de abanar. E uma vez mais a Susana cria aqui uma história muito ligada também aqui à parte familiar, e nós percebemos, nós vamos descobrindo aqui estas embrulhadas familiares, mistérios que estão por aqui, coisas que não são ditas, coisas que são escondidas, e eu gostei mesmo disso. Também a própria característica aqui do bairro é muito peculiar. Temos aqui personagens muito peculiares e que às vezes nos dão aqui um sorriso nos lábios por serem então assim tão características. E lá está, temos a ação passada de desenrolar então aqui sobre o Estado Novo. Temos a PIDE, temos os movimentos comunistas, o aparecimento dos jornais. Temos também aqui ainda a questão das cheias de Lisboa. Portanto, é um livro que pontua aqui pequenos apontamentos históricos da nossa história, e eu, uma vez mais, 5 estrelas, fiquei sem dúvida rendida, fiquei completamente agarrada da primeira à última página mesmo, porque este final também é completamente de me deixar aqui mesmo, uma vez mais, um final surpreendente, que me agarrou, com uma escrita também de muita qualidade, e à semelhança do outro livro, a forma como a Susana expõe os problemas, a forma como a Susana nos expõe aqui estas emoções, mexe muito comigo. 5 estrelas. O último livro aqui desta leva foi então O Binóculo Mágico, de Helena de Macedo, um livro que me foi gentilmente cedido pela Helena, a quem eu muito agradeço. A Helena viu a minha opinião do livro Cartas com o Amor, entrou em contato comigo e gentilmente ofereceu-me o seu livro, e eu estava muito curiosa, porque pela sinopse é um romance também, aqui um romance romântico, mas pela sinopse parecia-me que era capaz de ter aqui mais aqui qualquer coisa, porque falava então também aqui de um amor proibido, então aqui num conto, portanto, uns anos um bocadinho antes. Nós estamos aqui, não é especificada a ação, mas percebemos que é na atualidade, porque falam em e-mails. Voltando aqui então um bocadinho à história, a nossa protagonista é a Sara. Ela viveu sempre muito dedicada à mãe. A mãe tinha um problema de saúde e ela viveu muito dedicada à mãe, a cuidar da mãe. A mãe morreu recentemente e ela está-se um bocadinho a tentar agora refazer a sua vida, aprender a viver. Reencontra uma antiga colega de escola, a Rebeca, e que lhe oferece então emprego uma espécie de antiquário mais especializado então em livros, que tem então a loja
num espaço comercial que pertence então aos antigos jardins da propriedade então do tal conde. O conde tem 97 anos e para já eu fiquei muito curiosa, muito aqui agradada com esta descrição do espaço comercial. Acho que seria, portanto, eu imagino assim, então, assim, várias lojinhas, então assim num jardim com uma vista incrível e portanto acho que é mesmo assim um regalo. Temos então o conde, que o conde vê a primeira vez a Sara lá, ele mora nas Águas Furtadas, portanto vem entrar no seu primeiro dia e há ali qualquer coisa nela que lhe chama a atenção, então ele começa a observar a Sara enquanto lá está pelo seu binóculo, ele tem um binóculo do tempo que ia assistir às óperas e é por aí que ele vai visualizando então a vida da Sara. Nós vamos acompanhando então o dia-a-dia do conde, a ver a Sara e o próprio dia-a-dia da Sara através dela, as conversas que ela tem depois com a amiga, com o outro lojista, com o dono de um dos restaurantes e nós percebemos aqui desde logo, faz parte de um romance romântico, portanto, que há ali então uma pontinha de amor, aquela mais previsível. Eu gostei muito aqui então desta aura de mistério da figura do conde, da própria história de amor proibida do conde e acho que era um ponto que eu pelo menos teria gostado muito de ver se a Helena tivesse explorado mais então essa história. É-nos contada assim, mas eu percebo que não é o foco é então a história da Sara, mas confesso que também tinha gostado muito de ver aqui este, mais ao pormenor, mais desenvolvida, esta história de amor do conde, contada aqui assim mais aos poucos. Eu tinha mesmo gostado muito. Foi um livro que me agarrou no momento certo. Eu vinha de leituras que tinham sido emocionalmente pesadas, portanto eu peguei no livro essencialmente por isso. Eu queria uma leitura, estava a precisar de uma leitura que fosse leve, de uma leitura que me aquecesse aqui assim o coração, com uma história mais leve e mais aconchegante, e foi o que eu encontrei então neste livro da Helena, porque sem dúvida deu-me aquilo que eu procurava. E aqui um outro aspecto que me não retirou o parecer à leitura, não, mas que me fez aqui assim duvidar aqui assim de algumas coisas, prende-se na idade dos protagonistas, nomeadamente da Sara e do Valentim. Não nos é mencionada a idade, não nos é assim, é referido assim por alto. A Sara terá à volta dos 27, 30 anos, mas depois temos aqui, quando falam, às vezes é mencionado algumas datas, e como não estamos concretamente, não é especificado concretamente o tempo atual, a data atual, eu fiz umas contas por alto e confesso que achei que não batia muito bem as contas, tal como o Valentim estaria à volta dos 40, pelo menos foi isso que eu percebi, mas uma vez mais fazendo contas, em mencionar anos, já que uma altura em que se menciona o 85 e portanto fiquei aqui assim um bocadinho na dúvida concreta da idade dos protagonistas e que senti um bocadinho aqui que às vezes não batia a bota com o preguiço de gota, como se costuma dizer, nesta questão das cidades. E ainda em relação à Sara, achei que às vezes a conversa que ela tinha também era demasiado ponderada, demasiado amadurecida, quer para a idade dela, quer pela própria vivência dela. Eram diálogos, nomeadamente lá está com o Valentim, eram diálogos muito ponderados da parte dela, com muito bom senso, o que me fez desconfiar um bocadinho nesta parte então aqui assim da idade não ser se calhar tão impulsiva como eu estaria à espera. Mas ainda assim eu gostei mesmo bastante, eu vou dar 4 estrelas porque sem dúvida senti que foi uma leitura aconchegante. Eu gostei muito mesmo aqui então da história do conde, da forma como a história está aqui então interligada aqui do conde com a Sara, e adorei esta descrição então aqui do espaço comercial, da forma como está interligado aqui com o sítio, com o local do conde, com este mistério. E é uma loja de livros antigos, alguém que vende livros, conquista sempre alguém. Gostei também da relação entre as personagens, eu sei que está mesmo, e lá está, foi um livro que foi aquilo que eu precisava nesta altura e foi uma leitura mesmo muito, muito boa. E pronto, foram estes então os 3 livros que falei, que tínhamos aqui para falar hoje. Digam-me se leram algum, se não leram, se estão curiosos com algum, contem tudo cá em baixo
Eu vou gostar muito de saber, e digam-me se também são fãs assim de histórias de família, se também vos toca de alguma forma estes relacionamentos familiares, a forma como alguém tenta fazer tudo pela família, alguém como dá tudo pela família, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.